Tu declaraste para que nesse dia o Jojó estivesse ministrando a nós, Senhor, da Tua parte, Senhor. Por isso nós o apresentamos a Ti, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor estabeleceu se cumprir nessa noite. Em nome de Jesus, toda palavra com autoridade, Senhor. Nós, como igreja, abençoamos a vida do Jojó, Senhor. Nenhum recurso dos céus, do Teu Espírito lhe falte, Senhor. Enche ele com Tua graça, poder, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos apresentamos. Senhor, os nossos corações abertos, livres para receber da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria orar mais um pouquinho. Você pode colocar a mão na pessoa que está aí do seu lado. Repreendemos, Senhor, toda a distração, todo o cansaço, Senhor, tudo que queira roubar a atenção nesta noite. Nós quebramos em nome de Jesus, queremos estar liberados, Senhor, para receber de Ti, Senhor, essa noite, Pai. Em nome de Jesus, renova as forças, Senhor, do meu irmão, da minha irmã aqui. Em nome de Jesus, qualquer problema que tenha tido no dia, Senhor, qualquer pensamento vazio, Senhor, longe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Não se preocupe não, que não vai ser rápido, irmãos. Amém. Em alguns dias, outro tempo, né, que eu vim dar uma outra palavra aqui, nós falamos sobre permanecer na videira. Pedrinho até cantou uma canção muito linda que falava sobre permanecer. E nós vemos algumas formas de permanecer na videira, né, de permanecer em Cristo, que é permanecer na dependência da sua palavra, permanecer em Cristo através de uma vida de oração e permanecer em Cristo através do seu amor. Quantos lembram? Amém? E sobre isso, sobre esse assunto, continuando, eu queria falar sobre um inimigo da permanência. Um inimigo que muitas vezes tenta nos tirar da videira, né? Esse inimigo, às vezes, eu vou primeiro fazer um suspensezinho, depois eu vou dizer quem é. Vai que... Eu sei que tem gente aqui que já sabe, mas por favor não diga. Que vão me perguntando, eu vou falando, né? Esse inimigo, às vezes, ele é mascarado, ele é engraçado, em algumas formas. Ele é silencioso. Ele sempre escolhe o caminho mais fácil. Ele quer sempre despachar as tarefas, sem se importar em deixar as coisas inacabadas. Ele quer sempre poupar o esforço. Ele tem a arte de contornar o que tem que ser feito. Que inimigo é esse? Preguiça. E ele não sabia, eu não conversei com ele. Eu queria falar sobre preguiça, irmãos. Numa terça-feira à noite, hein? Primeiramente porque Deus falou comigo, com Joel Jordão Hermínio de Almeida Filho. Fui impactado por esse tema e o Senhor começou a cavar aqui no meu coração e me mostrar muitas lutas que eu tenho na minha vida em relação a esse tema. E de repente, né, você ouvindo aqui, de repente pode ser que venha calhar sobre a tua vida, mas eu não quero de jeito nenhum de estar acusando ninguém aqui. Primeiramente, eu queria dizer que existem dois caminhos na vida. Um bem atrativo, que é o fácil, e um que exige esforço, que é o caminho difícil. Lá em Mateus capítulo 7, você pode abrir aí, Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao 14. Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então, irmãos, existem duas portas, a gente já ouviu muito essa palavra. Uma porta estreita e uma porta larga. Existe
uma porta difícil de entrar e existe uma porta fácil de entrar. Existe uma porta e existe também um caminho. Pela porta nós entramos, pelo caminho percorremos toda a nossa vida. Então existe um fácil e um difícil. E todos os dias, quando você acorda, inclusive hoje, nessa terça-feira, nós deparamos com situações em que nós temos que tomar decisões, escolhas, uma fácil e uma difícil. E diante desses dois caminhos, eu quero conversar hoje com você, nessa noite, sobre preguiça. Primeiramente, dizer que preguiça é um pecado e, às vezes, passa desapercebido. Às vezes, não é muito notado. Às vezes, a gente acha, não, eu sou o cara mais trabalhador do mundo, né? Mas a preguiça, ela, às vezes, fica escondida. Ela usa várias máscaras. A gente até brinca com a preguiça. Eu sei que é brincadeira, aquele negócio que faz assim, eita, preguicinha gostosa, né? O friozinho. Eu entendo, o aconchego está ali. A gente até brinca com isso. Ela passa, às vezes, como se fosse um pecado, que não fosse um pecado grave, é algo muito simples. Não é um pecado grave, é só uma preguiça. Mas a gente sabe que não existe pecado grave e pecado leve, né? Existe pecado. Parece pecado lícito. Não, esse pode. Não, está repreendido. Coisas do tipo assim, ó. Ai, eu mereço esse descanso. Eu mereço descansar. E realmente você precisa descansar, tá? Não estou falando nada contra isso. Eu trabalhei muito hoje, agora não quero mais nada. Vou ficar sem fazer nada, estou para ninguém. Então, gente, o que é preguiça? Preguiça, irmãos, é muito mais do que a falta de atividade. Algumas vezes é definido como falta do desejo de realizar tarefas, ócio, lentidão em fazer qualquer coisa, desleixo, morosidade. Tudo isso aqui se caracteriza como preguiça. No livro de Provérbios, a gente vai ler alguns aqui, e a gente vai ver que a preguiça, ela vai bem mais além do que a falta de ação. A preguiça também é falta de zelo, falta de energia em alguma coisa, em alguma tarefa. A falta de zelo leva alguém a cumprir tarefas de forma apática, assim, cabisbaixo. Tem uma frase de Douglas Gonçalves que é assim, eu escutei algum material dele também, que diz assim: a preguiça é a resistência ao esforço e sacrifício. É sempre escolher o que é mais fácil. Vou repetir. A preguiça é a resistência ao esforço e sacrifício. É sempre escolher o que é mais fácil. Convido você a espreitar a preguiça nesse momento. Primeiro ponto sobre preguiça. Continuando aqui o nosso papo. A preguiça sempre escolhe o caminho fácil. Eu queria citar Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 5. Gênesis 4, 3 e 5, a história de Caim e Abel. Eu vou ler aqui. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eita, estou com o celular aí.
Hoje está mais silencioso, viu, aqui. Então, o que abre a porta para o pecado na nossa vida? Uma das coisas, a preguiça. Se fizermos o que é certo, fechamos a porta para o pecado. Se fizermos o que é mais fácil, abrimos a porta para o pecado. Caim trouxe uma oferta, mas Abel trouxe o seu melhor. Caim trouxe o que era mais fácil, mas Abel trouxe o que era certo. Os dois trouxeram uma oferta, porém de forma diferente. Uma oferta com zelo e o outro uma oferta medíocre. A pergunta do preguiçoso, me perdoe falar a palavra preguiçoso, não quero lhe acusar, em nome de Jesus. A pergunta do preguiçoso é: o que é mais fácil? O jeitinho brasileiro. E a pergunta do discípulo: o que é o certo? O que é que Deus quer? O que Deus mandou eu fazer? Sabemos que a preguiça se caracteriza por não fazer nada, ficar parado, não sair do sofá. Mas eu queria dizer a você que alguém pode trabalhar 14 horas por dia e ainda assim ter preguiça na sua vida. Nesse caso, trabalhar às vezes é até uma fuga para resolver outras situações que precisam ser resolvidas, mas ele tem ou ela preguiça de enfrentar, de falar, de abrir o coração, de pedir ajuda. É tão difícil esse negócio. Vou ter que ir lá, vou ter que pedir ajuda, vou ter que abrir a minha vida. Isso dá uma preguiça tão grande. E aí se fecha. Algumas frases da preguiça. Eu até queria, sabe? Mas... outra frase. Eu não tenho tempo, não. Talvez realmente você não tenha tempo. Mas também pode ser que seja preguiça. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não quero nem pensar nisso, nem pensar. Me dá aí meu celular. Vou esquecer. Eu não quero nem falar nesse assunto. Deixa eu ver se tem algum jogo aqui para eu assistir. Frases da preguiça. A frase mais falada nos últimos tempos. Eita, hoje logo uma terça-feira. Eu estou cansado. Quem lembra de ter dito essa frase algum dia? Eu já disse muitas e muitas vezes. E realmente, muitas delas eu estava realmente cansado. Mas em algumas delas eu não estava tão cansado assim, né? Porque às vezes a gente está cansado para quê? Depende. Depois de ver isso repetido em vários locais, eu resolvi dar e escrever uma própria ilustração aqui sobre esse negócio do cansado. Essa ilustração que eu vou contar agora é assim, ó. Uma pequena história. O pai de família e o milagre. Irmãos, eu estou falando muito de pai, né? Mas isso é para todos, viu? Para as mulheres também. Porque Deus foi falando comigo. Um dia, um chefe de família chega em casa. Depois de um longo dia de trabalho, se senta no seu sofá e diz: eu estou exausto. Faço mais nada hoje. Alguns minutos depois, presta atenção, alguns minutos depois, chega um WhatsApp. Ele nem colocou no silencioso, fez trim. Aí ele bateu a curiosidade, que é isso, vou olhar. Olhou, é o grupo do futebol. Nada contra o futebol, me perdoe. Ele olha, recebe a notícia. Está lá, 2 pontos. Confirmado hoje, viu, gente? Futebolzinho, todo mundo, não falta, ninguém pode faltar. O campo já está acertado, está tudo ok. Portanto, vamos lá, se animem. De repente,
parece que aconteceu algo, um milagre aconteceu na vida daquele homem, nunca visto antes em sua vida. Em alguns minutos, não conseguia sequer levantar do sofá, mas ele levanta com uma disposição nunca vista em sua casa. Ele toma banho, troca de roupa, prepara sua bolsa com todos os adereços de um futebolista e em minutos está pronto para sair e se despedir da sua esposa e filhos. E estes ficam paralisados, sem acreditar nessa mudança tão rápida. Em minutos, o cansaço foi embora. Será que antes ele estava tão cansado assim? Operou um milagre, aconteceu um milagre. Mudou o homem. Mudou, novo em folha. ou talvez ele tivesse cansado dependendo da motivação que lhe convém. Então, irmãos, a preguiça, ela é especialista em certos cansaços. E Deus mostrou isso em minha vida. Muitos momentos. Cansaço para quê? Cansaço para orar. Cansaço para estudar. Cansaço para entender alguém. Atender alguém. Sabe quando a pessoa precisando de ajuda, você faz, meu Deus do céu, eu estou cansado. Cansado para ter vida de igreja. Rapaz, é muita reunião. Na terça-feira, 8h. Aí agora só vai ter na outra terça. É muita reunião. Tem os grupos também. Cansado para o grupo caseiro, cansado para o discipulado, cansado para falar, cansado para pregar o evangelho. Ai, estou cansado. Então, o primeiro ponto aqui sobre preguiça é que ela escolhe o caminho mais fácil. O segundo ponto, a preguiça se esconde na mediocridade. No médio. Coisas do tipo assim, eu fui. Nem fale comigo porque eu fui. Não sei de que forma, mas eu fui. Eu fiz. Eu estou aqui, não estou? Eu estou aqui. Talvez não esteja, minha mente esteja muito longe, mas eu estou aqui. Às vezes essas frases mascaram a preguiça. Outras frases como, eu ponho comida na mesa, eu sou um bom marido. Aí eu te pergunto, falando sobre mediocridade, né? Comparado a quem? Eu sou um bom funcionário, eu sou um bom filho. Comparado a quem? A palavra nos mostra o nosso modelo de comparação. Mateus 5,48 diz, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nós temos um modelo de comparação. Então, quando eu disser, meu íntimo, né? Eu sou um bom pai. Aí você fala para você mesmo, para a sua alma, comparado a quem? A Deus, o Pai? Eu sou um bom marido. Comparado a quem? Ao noivo da igreja? Eu sou um bom trabalhador. Comparado a quem? A Cristo, servo dos servos? Comparado a Ele, como nós somos? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das máscaras da preguiça é focar nas áreas que nós temos facilidade. Aqui nesta terra, não vamos chegar neste lugar de perfeição, eu sei disso. Mas é neste lugar de perfeição que nos mostra no que nós podemos avançar, crescer. Quem tem algo para crescer aqui, para avançar?
Você pode ser uma melhor esposa, você pode ser um melhor marido, você pode ser ainda um melhor trabalhador, você pode ser o melhor filho ainda, porque o nosso padrão é perfeito. Cada dia saindo da nossa zona de conforto, escolhendo não o que é mais fácil, mas seguindo o nosso referencial, Jesus. Não dorme, gente. Tenha paciência. Então, a preguiça escolhe o caminho mais fácil. A preguiça se esconde na mediocridade. Terceiro ponto. A preguiça se esconde nos desejos. Provérbios 21, 25. Provérbios capítulo 21, versículo 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O preguiçoso, ele deseja o resultado, mas não o caminho do trabalho. Os desejos são até enfeitados, né? Boas ideias. Tem um casal ali que está conversando. Pense num cara para querer ter ideia, sou eu. Sendo bem sincero com vocês me conhecem, estou em casa, estou em família. Uma ideia. Mas e a ação? E transformar essa ideia em realidade? Os desejos são enfeitados de boas ideias, porém eles nunca viram realidades. Assim é com preguiçoso. Eu peguei um trechinho também de um comentário aqui de Marcos Witt sobre esse tema. E ele falou assim, uma vez chegou um jovem e ele procurou e disse, Marcos, queria que você pusesse as mãos sobre mim e orasse por mim. E que a partir dessa oração, todo conhecimento de piano que você tem viesse sobre a minha vida. E Marcos Witt fez a sua oração. Eu vou orar por você também. Senhor, que o meu irmão, e ele orou para que ele se esforçasse em estudar e que toda a preguiça fosse embora. Aí o próprio Marcos lembrou que ele estudou música clássica durante 10 anos. E algumas vezes na obrigação, sem querer, porque a sua mãe lhe cobrava muita disciplina. E ou ele ia, ou ele ia. 10 anos para ter um conhecimentozinho de piano, né? E esse jovem queria uma oração e que viesse todo... Lá em Provérbios 13, versículo 4, diz, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Amém, irmãos? Uma frase que eu achei super interessante, não lembro agora de onde foi. A máscara do desejo é mais um truque da preguiça para enganar a consciência. Vou repetir. A máscara do desejo é mais um truque da preguiça para enganar a consciência. Você vai tendo os desejos, as ideias, mas não faz nada. E aí, de tanto você desejar, pensar, você acha que aquilo ali está acontecendo. Só na sua imaginação. É uma ilusão. É assim que a preguiça faz conosco. Outro ponto. Então, se esconde nos desejos, mediocridade, e escolher o caminho fácil. O quarto ponto. A preguiça faz com que alguém não seja de confiança. Isso também está lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Provérbios 10, 26. Vinagre é um ácido acético que pode danificar o esmalte dos dentes. Fumaça irrita os olhos. Então, o preguiçoso é assim.
ele gera desconfiança, quietação, descrédito. Você solicita uma vez, na trave, não fez. Passa um tempo, solicita outra vez, na terceira a pessoa já, rapaz, é melhor a gente procurar uma outra alternativa. Gerou ali um descrédito. Quinto ponto. Não durma, irmão, estou terminando, viu? A preguiça, ela nos cerca de problemas. Provérbios capítulo 15, versículo 19. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O preguiçoso, ele imagina 10.000 dificuldades. Ele imagina um caminho muito mais difícil do que na verdade é. A preguiça vai gerando um acúmulo de tarefas não terminadas no meio do caminho. Aí a vida vai ficando uma turbulência. Muitas coisas que foram deixadas pelo caminho. Começou, não terminou, começou, não terminou, começou, não terminou. Cheio de espinhos, cheios de obstáculos. Provérbios 12, 27 diz que o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. A preguiça faz isso, faz a gente começar as coisas e não terminar. Lá em Provérbios 19, versículo 24, também diz: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Não digo eu, mas a palavra do Senhor. E nós temos um exemplo, nosso Jesus, que nos amou até o fim. Ele não deixou nada pela metade. João 13:1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus é perfeito. Nele não existe pecado, nem preguiça. O que ele começou, ele terminou. A gente falou, calma, respira. A gente falou muito sobre preguiça. Eu queria falar um pouco sobre diligência. Segura aí, estou terminando. Provérbios 12, 24. A diligência é o antídoto da preguiça. A mão do diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. E o que é diligente? É aquele que age com zelo, cuidado, age prontamente, rapidamente. A diligência é o antídoto da preguiça. Onde a preguiça cava um abismo, a diligência ergue uma montanha. A palavra diligente vem do verbo latim diligo, que significa amar, apreciar, escolher alguma coisa, depois de uma atenção esmerada e cuidadosa. Não é diligente quem se precipita, mas quem trabalha com amor, primorosamente. Quantos diligentes existem aqui? Amém? Discípulos diligentes. E a palavra nos fala, quando é falado o termo diligente, nos fala sobre formiga. Como diz aqui Provérbios capítulo 6, versículo 6. Diz assim: vai ter com a formiga ao preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado?
quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O trabalho incansável das formigas nos dá um exemplo de disciplina, de ordem e de esforço. Eu vejo muitas formigas por causa de Timóteo, né? Timóteo, formiga. É impressionante como elas seguem, como elas estão juntas, como elas têm disciplina. Mesmo sem um chefe, elas trabalham com diligência. E o discípulo de Jesus, ele trabalha com diligência, na força que o Senhor fornece. Como diz Colossenses capítulo 3, versículo 23, até o 24, Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. O nosso trabalho, o nosso esforço deve ser fruto do nosso amor pelo Senhor. Já estou terminando, somente 3 pontos sobre as formigas. Primeiro, elas são exemplo de sabedoria e de preparação. Como diz Provérbios capítulo 30, versículo 24. Provérbios 30, 24. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Assim como a formiga, irmãos, estoca alimento para o futuro, tomamos como lição economizar recursos, para que no dia árido haja suprimento. Isso nos fala de coisas práticas da vida. Organização financeira. Existe alguém aqui que precisa todos os dias ter organização financeira. Se eu deixar um pouquinho, o negócio enrola. Não sei você, de repente vocês têm facilidade, né? Vamos ser diligentes como as formigas. Mas também, não somente nessa parte financeira, mas também no nosso alimento espiritual. Na busca da palavra. Regular o meu alimento. Eu vou me alimentando. Aí se eu não fizer isso, o que é que eu faço? Não me alimento. Vou vivendo somente de respiros. Como é esse respiros? Chega aqui no domingo e volta para casa. E tenta sobreviver uma semana com aquele respiro. Quando Deus tem um estoque poderoso para você, disponível. Para que quando chegue a tribulação, você esteja bem alimentado. A tua fé esteja robusta. Aleluia. Segundo ponto sobre as formigas, elas são exemplo de unidade. Elas sempre trabalham juntas, em comunidade, para cumprir o seu propósito. Com esta cooperação mútua, realizam muito mais juntas do que de forma independente. Da mesma forma, nós, como igreja, como está em Atos 2,42, versículo tão lido aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A colônia de formigas ilustra bem a vida da igreja. Cada membro do corpo, servindo com o dom que tem recebido. Os talentos que o Senhor tem distribuído, todos num só propósito, juntos. Quer ser diligente? Não fique só. Esteja junto de diligentes, vendo a diligência de outros. Já falei aqui e falo novamente como eu tenho sido abençoado, ele não está aqui hoje, sobre a vida de Alexandre. Coisas práticas do dia a dia e como coisas que eu não conseguia ver e através da vida normal do corpo, um junto do outro, como eu fui crescendo, né? Questão de horário, questão de organização, de escrever, de fazer assim, e coisas práticas que antes eu, às vezes por falar, pensar muito e às vezes não embolava tudo, eles iam, Jorge, faz o seguinte, escreve. Eu digo, rapaz, realmente é melhor escrever. Então, enquanto eu ficasse sozinho, eu não ia ter esse crescimento. Mas eu fui para junto de alguém, de um irmão diligente. E eu, peguei isso dele. Eu já tenho até uma agenda. E uso. Uma agenda até pelo nosso trabalho no ateliê. Porque eu ficava me perguntando, meu Deus, às vezes... E aí eu percebi e caiu a ficha que muitos clientes estavam indo pelo ralo. Porque ia chegando mensagem por cima de mensagem. E a nossa mente é falha, né? Às vezes um cliente está certo. Semana que vem eu queria falar desse assunto, desse assunto, desse assunto. Se eu não anotasse semana que vem, eu nunca iria lembrar que semana que vem aquela pessoa... E eu tentei no celular, sabe de uma coisa? Eu vou escrever. Aí quando peguei o... Qual é o nome daquele negócio, meu irmão? Esse negócio aí que passou. Planner, não sei o quê. Para mim é uma agenda. Aí você sai escrevendo. Uso de caderno, vou escrevendo por cima de tudo. Mas está ali, só eu entendo tudo que está ali escrito. E como tem me ajudado. Amém? Isso é o poder da igreja, do corpo de Cristo, um ajudando o outro. Terceiro ponto sobre as formigas, e aqui eu já encerro, irmãos. As formigas são exemplo de propósito. Como eu já li aqui, Provérbios 30, 25, as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Mesmo com as limitações, as formigas realizam feitos incríveis. Porque elas têm um propósito bem definido. Elas são comprometidas em servir, cumprindo as tarefas que foram determinadas. Nenhuma formiga deixa a sua missão sem cumprir. Às vezes morrem pelo meio do caminho, mas cumprindo a sua missão. Da mesma forma, nós, mesmo com limitações, podemos alcançar grandes coisas quando focados no propósito eterno de Deus, que é ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Portanto, igreja, falo para a minha vida e falo para a tua vida, é tempo de retomar a diligência, identificar nossas atribuições únicas. Deus deu coisas
preciosas a cada um de vocês. Atribuições únicas do reino mediante os dons de cada um, como diz 1 Pedro 4:10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Abraçando humildemente o nosso chamado, como uma formiga fiel. E juntos, nós aqui, mesmo pequenos, mas dirigidos pelo Espírito Santo, que opera dentro de nós, faremos coisas que nunca conseguiríamos fazer sozinhos. Amém? Amém. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém. Amém. Bênção, Jojó. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Lembrei do texto de Colossenses 3:23, que fala: tudo o que fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Deus tem um compromisso, queridos. Compromisso do Espírito Santo e do Senhor é nos transformar à imagem de Cristo. O texto fala, Romanos 8:29, pois aquele que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus vem ministrando essas palavras na nossa vida, vem trazendo para nós, porque Ele tem um compromisso. É que eu e você sejamos transformados à imagem do Senhor. Porque é isso que o Espírito Santo deseja. É que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus. Por isso que com muito amor, o Senhor muitas vezes traz essa palavra, me pegou ali várias vezes, eu digo, sou eu isso aí. Eu já fiz isso. Eu estou fazendo. É que o Senhor vem trazendo, como os economistas, cadê Felipe? Está ali, final. Os economistas falam para o centro da meta. O centro da meta é a imagem do Senhor. E nós estamos fora da meta. E o Senhor permite palavras do Espírito Santo atuando em nós, para que o Senhor vá nos transformando à imagem do Senhor Jesus. Aleluia. Ele é nosso irmão mais velho. Nós somos os seus irmãos mais novos. E o compromisso do Espírito Santo é que eu e você sejamos semelhantes a Ele. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Queremos te agradecer por essa doce palavra, Senhor. Pai, tão simples, Senhor, tão clara, Senhor, tão cristalina. No nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo consiga fazer aquilo que a mente não consegue fazer. Consiga, Senhor Jesus, produzir, Senhor, uma mudança verdadeira, radical. Opere, Senhor, isso no nosso coração. No nome do Senhor Jesus, queremos receber com mansidão, Senhor, a Tua palavra em nós implantadas, porque essa palavra é poderosa e apta, Senhor, para salvar, Senhor, as nossas almas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, uma continuação de semana na presença do Senhor, no nome de Jesus. Queremos pedir que hoje, excepcionalmente, a gente não fique conversando aqui por causa do horário, no nome do Senhor, para liberarmos logo os irmãos que vão fechar aqui a série também, no nome de Jesus. E, pela graça do Senhor, uma semana abençoada na presença do Senhor.